pessoal aí da Padre Caetano. Eu sou o Lucas de novo, aqui estamos no nosso terceiro vídeo. Nos últimos dois vídeos nós vimos a interação elétrica e a gravitacional, né, num átomo de hidrogênio. E agora nós vamos dar uma olhadinha na interação elétrica de um átomo de hélio. Bom, aqui eu estou fazendo o núcleo desse átomo, tá? Não vão ficar no tamanho certinho, mas já está valendo. 2 elétrons que orbitam esse átomo. Esse é um átomo de hélio. Neutro, né? A mesma quantidade, né, de cargas positivas, de cargas negativas. O nêutron não tem carga elétrica, tá? Não contribui aqui para a força elétrica. Só para a gente pensar aqui, esse átomo é neutro. Mas se eu exercer uma certa energia de ionização nesse átomo de hélio e arrancar um elétron dele, eu torno ele eletricamente carregado. Agora ele vai ter excessos de cargas positivas, não é? Mas isso só uma curiosidadezinha para vocês pensarem o que é um íon, né, quando falar. Um íon é um átomo eletricamente carregado. Pode ser positivamente carregado ou negativamente carregado, no caso, o excesso de cargas positivas ou o excesso de cargas negativas. Que mais? Lembrando, né, que o átomo de hélio é o hélio, né? O hélio é um gás nobre, então ele a camada, a sua única e última camada, ela está completa, né? Não tem elétrons livres. Depois disso vai ser importante um pouquinho para a gente entender um pouco sobre condutores, mas isso um pouquinho adiante. Bom, por que eu quero falar isso? Bom, a força elétrica aqui, a gente sabe que as cargas positivas atraem as negativas e as positivas, ou as iguais, no caso, se repelem, não é? Então, pessoal, né? Alguém pode agora estar se perguntando, tá, professor, mas como é possível esse átomo de hélio, esse núcleo de átomo de hélio não se destruir, se manter coeso, se cargas positivas, cargas iguais se repelem? Isso é verdade, não é? Elas não deveriam estar se repelindo? E eu digo para vocês, ela está se repelindo. Porém, tem uma força dentro do núcleo que ela é mais ou menos da dimensão do próprio próton. Dimensão, digo, é mais ou menos do tamanho do próprio próton. Esses prótons, no caso, nesse núcleo de hélio, eles estariam grudadinhos, não é? Que ela é de ela age na distância de 1 vezes 10 na menos 15 metros. É uma distância da dimensão do próton menor do que o núcleo. E essa força, ela atua apenas em dimensões iguais ou menores que essa. Ela é uma força de curta distância. É a chamada força nuclear, porque está dentro do núcleo. Nuclear forte. Inclusive, é a das interações da natureza, é a mais forte, só que ela é de curto alcance. Então, dentro do núcleo, essas cargas, a força elétrica ela está atuando entre essas cargas positivas, elas estão se repelindo, porém, a força nuclear forte é muito mais forte e não deixa esses prótons se repelirem, os deixa coesos. Isso é muito importante para a formação da matéria, né, dos átomos. E a força elétrica, no caso, ela é uma força já à distância, é uma força que a gente já calculou, né? Vocês sabem calcular a força elétrica, e é uma força que atua a grandes distâncias, é uma força que a gente presencia no nosso cotidiano, inclusive. Já a força nuclear forte, a gente não presencia. Mas isso é só como curiosidade, tá, pessoal? Então, era isso. Muito obrigado.